E aí galera, beleza? Bom, vocês lembram que na aula passada a gente conceituou o que era dilatação linear, dilatação superficial e a volumétrica, né? A gente analisou também as suas respectivas equações e como cada dilatação ocorria, né? A gente viu que a dilatação linear ocorria a dilatação no comprimento do corpo, já a dilatação superficial estava relacionada à dilatação da área do corpo e a dilatação volumétrica estava relacionada à dilatação do volume do corpo, tá certo? Então hoje, tanto nessa videoaula como na videoaula da próxima semana que eu vou estar encaminhando para vocês, eu vou estar realizando resoluções de exercícios, tá bom? Então nessa aula a gente vai começar com algumas questões. Na próxima aula eu darei continuidade. Bom, aqui nesta primeira questão, o enunciado nos diz que uma barra de ferro homogênea é aquecida de 10 graus até 60 graus Celsius. Ou seja, a gente tem a temperatura θ0 de 10 graus Celsius e a temperatura θf de 60 graus Celsius. Sabendo que a barra a 10 graus Celsius tem um comprimento igual a 5 metros, ou seja, o comprimento inicial da barra L0 é de 5 metros, e que o coeficiente de dilatação do ferro, o nosso gama, é igual a 1,2 vezes 10 a menos 6 graus a menos 1. Podemos afirmar que a variação de dilatação ocorrida e o comprimento final da barra foram de... Ou seja, ele quer que a gente encontre ΔL e encontre o L final. Bom, primeiramente a gente vai determinar ΔL. Sabemos que ΔL é igual a L0 vezes vezes alfa vezes Δθ. Temos que ΔL será igual a quem? Quem é nosso L0 que a gente definiu? 5 metros. Então a gente coloca o 5 aqui. Quem é o coeficiente de dilatação linear que a gente teve aqui, que a questão deu? Nesse caso, a dilatação linear do ferro é 1,2 vezes 10 a menos 6 vezes Δθ, que é a variação da temperatura, que é a temperatura final menos a inicial, ou seja, 60 menos 10 graus. Então a gente vai ter o que aqui? A gente vai ter ΔL vai ser igual a quem? A 5 vezes 1,2, que é igual a 6 vezes 10 a menos 6. Aqui dentro a gente tem 60 menos 10, teremos 50. Temos que ΔL será igual a 6 vezes 50. Teremos o que? Teremos 300. Então teremos 300 vezes 10 a menos 6. Repare que na questão a gente não tem desse formato, né? Mas se a gente voltar duas casas decimais, a gente vai ter o que aqui, a gente vai ter que ΔL, a gente vai voltar duas casas, e aqui vai diminuir também duas casas decimais, tá certo? Então vai ficar o quê? Vai ficar da seguinte forma, a gente vai ter o que? 3,0 vezes 10 a menos 4 metros, que equivale a primeira parte da alternativa D, não é isso? Ou seja, a primeira parte da nossa questão a gente já encontrou, que era o quê? Que era determinar o valor de ΔL para essa situação, que é de quê? De 3 vezes 10 a menos 4 metros. Agora ele pede para a gente determinar o comprimento final dessa barra, né? Ou seja, quem é o comprimento final? A gente vai ter o seguinte, raciocine aqui comigo.
Bom, a gente tem aqui o nosso comprimento inicial, que é comprimento inicial, nosso L é L0, não é isso? Aqui a gente tem nosso ΔL, que é o tanto que a nossa barra variou. Logo, o nosso comprimento final será o quê? Será a soma de nosso comprimento inicial com a variação, o tanto que a nossa barra dilatou, que é nosso ΔL. Logo, vai ser, comprimento final vai ser igual a L0 mais ΔL. Então, teremos o seguinte, que o comprimento final da nossa barra metálica, que no caso é de ferro, é L0 mais ΔL, que é 3, que a gente acabou de determinar aqui, né? Nosso ΔL, que é 3 vezes 10 a menos 4. Bom, aqui para facilitar nossas contas, a gente vai retirar essa potência de 10 aqui no nosso caso. Esse 3 vezes 10 a menos 4 ficará o quê? Vai ficar 0,0003, tá certo? Como eu fiz aqui, nesse caso aqui, mostrando aqui para vocês, 1, 2, 3, 4 casas, que como é negativo, vem para a esquerda, tá certo? Então a gente vai ter o quê? Que L final vai ser igual a 5 mais 0,0003. Logo a gente vai ter o que aqui? O comprimento final da nossa barra é igual a 5,0003 metros. Comprimento final da nossa barra. Então vamos analisar qual é a alternativa correta e realmente é a nossa letra D, que o nosso ΔL foi 3 vezes 10 a menos 4 metros e o nosso L final foi de 5,0003 metros. Tá beleza? Bom pessoal, vamos aqui para a nossa segunda questão, que é a sexta questão do livro Tópico de Física. Ela diz o seguinte, que um fio de cobre com 1000 metros, só que aqui eu fiz as contas e para o resultado dar certo com a resposta do livro, aqui não tem que ser metros, e sim milímetros, ou seja, que é 1000 milímetros esse comprimento. Ele diz que esse fio de cobre, né, de 1000 milímetros de comprimento, está a uma temperatura de 20 graus Celsius, ou seja, essa é a temperatura inicial deste fio de cobre. Nosso θ zero. Esse mesmo fio foi colocado em um forno, onde ocorreu a dilatação do mesmo, até atingir uma temperatura de 1012 milímetros, que é o nosso comprimento final. Qual é a temperatura do forno? Supostamente constante. Aí que ele dá o dado, que é o coeficiente de dilatação linear do cobre. Neste caso, a gente vai começar logo aqui transformando os comprimentos para metros, tá? Porque a notação das unidades de medidas do SI, né? Então a gente tem o que? 1000 milímetros é igual a 1 metro. E 1012 milímetros é igual a 1,012 metros. Agora a gente vai utilizar aquela equação da dilatação linear, que é o quê? Que é ΔL igual a L0 vezes alfa vezes Δθ. A gente vai ter aqui o seguinte. A gente sabe que ΔL é quem? É a variação que ocorreu no nosso fio, né? Nosso comprimento do nosso fio. Ou seja, a gente vai ter o quê? Que L, comprimento final, menos o comprimento inicial. Nesse caso é L0, vezes alfa, vezes Δθ. Neste caso, nessa questão, é importante considerar que a gente vai determinar o ΔF, ou seja, a temperatura final. Porque se a gente considerar que o nosso fio está dentro do forno, em um determinado instante, ele vai estar com a mesma temperatura
do que no interior do forno. Ou seja, se a gente determinar essa temperatura desse fio, consequentemente teremos essa temperatura do forno em sua parte interna. Então, dando prosseguimento, teremos o que? Teremos aqui que LF menos L0. Comprimento final menos inicial, que é o que? 1,012 menos 1, que é igual a L0, que é 1 vezes o coeficiente de dilatação linear, que é 1,6 vezes 10 a menos 5, vezes Δθ. Eu já tenho aqui a temperatura inicial, mas eu vou deixar para substituir só no final, para ficar legalzinho para vocês verem como é o processo da equação. Então, a gente subtraindo esse valor aqui, a gente vai ter o quê? A gente vai ter 0,012 é igual 1 vezes 1,6, fica 1,6 vezes 10 a menos 5 vezes Δθ. Logo, a gente vai ter o seguinte, vamos ter que Δθ será igual esse 0,012 dividido por 1,6 vezes 10 a menos 5. Então, a gente vai ter 0,012 dividido por 1,6 vezes 10 a menos 5. Logo, nosso Δθ, que é a nossa variação da temperatura, será igual a esta divisão. Aqui, para facilitar o compreendimento de vocês, a gente pode considerar o que? A gente voltar aqui uma, duas casas, a gente pode considerar aqui 1,2 vezes 10 a menos 2. Tá certo? Então, a gente realizando essa divisão aqui, a gente tem que Δθ é igual a 750 graus Celsius. No entanto, a gente quer saber o quê? Que a nossa questão pergunta. A gente quer saber qual é a temperatura do forno supostamente constante. Então, a gente quer saber a temperatura final ali da nossa barra. Então, quem é Δθ? Δθ é a temperatura final menos a temperatura inicial. Ou seja, ΔF menos θ0, que é igual a 750. Bom, a gente tem aqui o valor do nosso θ0, que é 20 graus Celsius. Então, a gente vai substituir aqui nesse nosso primeiro lado da equação. A gente vai ter o quê? Que θF menos 20 é igual a 750. A gente vai ter o quê? Que θF, a gente vai passar esse 20 para o outro lado da equação, ele está aqui subtraindo, ele vai estar somando. Logo, o nosso θF vai ser o quê? Vai ser 750 mais 20. Ou seja, nosso θF será igual a 770 graus Celsius. Essa é a nossa resposta da nossa questão. Então, pessoal, essa foi a primeira parte da nossa resolução das nossas questões. Na próxima aula eu vou estar trazendo resoluções de questões relacionadas à dilatação superficial e volumétrica, para a gente finalizar essa parte do nosso conteúdo. Então, até a próxima aula. Valeu!